Então, iniciando o capítulo 3, fluidos refrigerantes e óleos lubrificantes. Sobre fluidos refrigerantes, primeira parte de conceito. Que o fluido refrigerante, também conhecido como gás, né, comumente chamado aí, ou coloquialmente chamado como gás refrigerante, é o veículo que permite a troca de energia térmica, absorve ou cede calor de outros corpos ou substância em um sistema de refrigeração e climatização, e conforme sua mudança de estado físico, né? Então, ou seja, o que é a característica de um refrigerante? É absorver ou ceder calor, tá? Nas condições em que o sistema de refrigeração ele trabalha. Isso é o que caracteriza, né, o fluido refrigerante. O que diz aqui, ou seja, absorve calor latente quando passa do estado líquido para gasoso em baixa temperatura e pressão, ou cede seu calor latente quando passa de estado gasoso para o líquido. Tá? Condição para que ele seja considerado aí o refrigerante, tem a característica de refrigerante, é ceder ou absorver calor, tá? Ou absorver ou ceder calor. Tá? Essa é a característica de um refrigerante. Os fluidos mais utilizados e mais comuns são os compostos de dióxido de carbono, amônia, dióxido de enxofre, cloreto de metil e os hidrocarbonetos. Isso aqui está fazendo referência aos fluidos mais utilizados no início, né, conforme a gente viu no histórico da refrigeração. Tá? Não ficou muito bem claro esse texto aqui, mas deve ter sido por erro de digitação do livro didático mesmo. Tá? Que no caso ele está se referindo aos primeiros fluidos. O primeiro fluido refrigerante utilizado foi o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, a amônia, o dióxido de enxofre, cloreto de metil e os hidrocarbonetos. Quais as características principais desses fluidos? Ou ele é tóxico, ou ele é inflamável, ou é altamente corrosivo, né? Um dos três, ou os três, né? Dependendo do fluido. Então essas eram as principais características dos primeiros fluidos, ou seja, qualquer coisa que funcionasse. Essa era a regra para ser utilizado como fluido refrigerante. Qualquer substância que cedia ou absorvia calor, independente se era seguro ou não, os primeiros aí cientistas utilizaram, né, os primeiros inventores dos equipamentos de refrigeração. Tá? Algumas composições vêm de fluido vem mudando para fórmulas menos agressivas ao meio ambiente, em função da necessidade de atendimento das legislações ambientais e da segurança do manuseio do produto. O investimento em pesquisa torna em aumento diferentes tipos de fluidos, variando as propriedades conforme a sua aplicação, residencial, comercial e industrial. Ou seja, para cada tipo de aplicação, eu vou ter fluidos refrigerantes diferentes. Tá? Nem sempre o mesmo fluido que é aplicado na linha residencial ele vai ser bem aplicado em uma linha industrial. Tá? Vai depender muito aí de cada tipo de produto. Então, as características desejar para um fluido. Aqui a gente tem algumas características, mas não, isso não quer dizer que o fluido vai apresentar todas essas características. Tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que apresenta 13 características, mas um bom refrigerante é considerado um refrigerante é considerado, né, um bom refrigerante quando ele apresenta o máximo possível dessas características. Tá? Nenhum refrigerante consegue apresentar todas elas ao mesmo tempo. Então, quais características? Não ser nocivo ao meio ambiente, não ser inflamável, não ser tóxico e estimulante, ser estável e inerte quimicamente, ou seja, por quê? Porque ele vai ocorrer transformações no interior do sistema de refrigeração, ou seja, vai passar de líquido para gasoso, de gasoso para líquido, vai ficar mudando a temperatura, vai ficar mudando a pressão, então ele não pode ficar mudando quimicamente, né? Por isso que ele está falando aqui, ó, que tem que ser inerte ou estável quimicamente, tá? Não ser corrosivo a metais, ser inodoro, ser compatível com o óleo lubrificante do compressor, não ser perigoso aos seres ou alimentos contidos no recinto, permitir fácil manuseio para manutenção, ser disponível comercialmente com custos razoáveis. Não, nem todos os refrigerantes conseguem ter essa característica, né? Alguns são bem caros. Condensar com pressões não muito elevadas, baixo ponto de ebulição. Né? Como assim baixo ponto de ebulição? Quer dizer que ele tem que se evaporar a uma temperatura bem baixa. Tá? Esse é o ideal. Tá? Se evaporar a uma temperatura negativa de preferência. Possuir elevado calor latente de vaporização, bom resfriamento na absorção de calor. Como assim possuir elevado calor latente de vaporização? Aqui no processo de vaporização, ele tem que absorver o máximo de calor possível. A gente pode ver isso daí, ó, por exemplo, aqui. Né? No exercício tem aquela figura de sensível e latente aqui, né? Ó. Se eu estou passando aqui da forma da forma sólida para a forma líquida,
ele absorve uma certa quantidade de calor, bem pequena, para fazer isso daí. Mas se eu for passar da forma líquida para a forma gasosa, ou seja, o processo de vaporização ou evaporação, ele absorve uma quantidade de calor muito maior. E isso aqui está levando em consideração, né, a água. Tá? É o quanto de calor que a água está utilizando nesse processo para ela passar de vapor para líquido. Então, um bom refrigerante, ele é considerado um bom refrigerante se for bem maior essa escala. Quanto maior for o poder de absorção de calor, maior é o poder de refrigerante desse fluido. Tá? Ele consegue absorver uma quantidade grande de refrigerante. Então, você está falando de poder calorífico aí a possuir elevado calor latente na vaporização. Tá? Tem que ser o maior possível aquela linha, né, do gráfico de absorção de calor. Além das características desejadas, o fluido na sequência será conhecer algumas de suas composições. A gente tem aqui as composições do fluido. A gente tem as famílias de fluido, né? CFC, que é cloro, flúor, carbono, é composto, né, de cloro, flúor e carbono. HCFC, hidro, cloro, flúor e carbono, é composto de hidrogênio, cloro, flúor e carbono. Tem a outra família de fluidos refrigerantes, que são os HFCs, que é hidro, flúor e carbono, hidrogênio, flúor e carbono, ou seja, não tem mais a presença de cloro na composição química. Aqui eu tenho a presença de hidrogênio na composição química e uma quantidade menor de cloro. Aqui eu tenho uma quantidade bem grande de cloro. E aqui eu tenho não tenho cloro, né? E aqui eu tenho o HC, que é os hidrocarbono, né? Que não tem a presença aí de cloro, tá? E nem muito menos de flúor também na composição química. Aí ele diz aqui a descrição. Esses componentes contribuem significativamente para a destruição da camada de ozônio. Está sendo substituído, está sendo não, já foi substituído, tá? O CFC, pelo menos você não encontra mais no mercado para compra. Tem equipamentos antigos, né, ainda em campo, mas você tem que fazer um processo chamado retrofit, que a gente vai conhecer logo em seguida, tá? Para poder você realmente poder utilizar esse fluido. Não, for poder trabalhar ainda com os equipamentos que ainda utilizam esse fluido. Então você tem que substituir por um outro fluido. Os fluidos que fazem parte da família CFC não estão mais no mercado para venda, tá? E nem é fabricado mais novos equipamentos com ele. Composição química não tão agressiva à camada de ozônio pelo fato de algumas moléculas de cloro terem sido substituídas pela molécula de hidrogênio. Aí também está em fase de substituição. Daqui a pouco a gente vai conhecer sobre o protocolo de Montreal e vai ver do porquê que esses fluidos, né, saíram do mercado. Esse saiu do mercado e esse já está com a data contada para sair do mercado. Os fluidos atuais que a gente está trabalhando, né, que é substitutos tanto para a família dos HCFC como CFC, é os hidrofluorcarbono, que a composição química não contém cloro, pois foram substituídas por moléculas de hidrogênio, tornando-a inofensiva à camada de ozônio. E também a gente tem os HC, que é os hidrocarbonos. Sua composição química não contém cloro, sendo inofensiva à camada de ozônio. A principal característica desse fluido é que eles são inflamáveis, né? São os hidrocarbonetos, que é o butano, o propano, o isobutano, tá? Então o metano. Então todos os gases dessa família aqui, eles são altamente inflamáveis. Uma outra família de fluidos refrigerantes que não está aqui é a HFO, por ela ser um pouco mais recente, né? Ela está sendo introduzida no mercado, se não me falha a memória, desde 2008 para cá, tá? Que ela foi apresentada ao mercado, né? Já tinha sido ficou em teste muitos anos antes, na verdade, acho que desde 2002, 1990, por aí. Não sei se ainda na década de 90, não lembro agora. Mas é uma família de fluidos que já tem quase aí uns 20 anos de mercado, quase, né? De 10 a 20 anos de mercado. E que praticamente é a família que vai substituir todos esses três fluidos refrigerantes, tá? Porque HFC ainda não tem data para sair do mercado, mas já tem programas para a redução da utilização dele, tá? Que depois a gente vai conhecer do porquê que também ele já está previsto, né? Tem previsões para a diminuição do uso dessa família de fluidos refrigerantes. E um possível substituto para essa família é os HFO juntamente com os HC, juntamente com uma outra família de fluidos, que é os fluidos naturais, que é o que a gente viu aqui em cima. Os fluidos refrigerantes naturais, tá? Dióxido de carbono, amônia, dióxido de enxofre, cloreto metílico e os hidrocarbonetos. Todos esses fluidos aqui fazem parte da família de fluidos naturais.
tá? Que é o que a gente encontra mesmo no meio ambiente, não são fluidos artificiais. Todos esses aqui, esses três, mais a família HFO, são fluidos artificiais, tá? Manipulados no laboratório. Lembrando que isso aqui foi eu que acrescentei, tá? Hydrofluorefins. Tem um artigo que eu coloquei na pasta aqui do capítulo 3, ó, boletim HFO, tá? Tem um artigo, caso queiram fazer aí a leitura, conhecer um pouco mais sobre essa família de fluidos refrigerantes, tá? Que comenta sobre ela, fala sobre um pouco do histórico dos fluidos refrigerantes, das vantagens e desvantagens, né, desse fluido refrigerante. Daqui a pouco eu vou abrir as vantagens e desvantagens, né, dessa. Na verdade, pode ser feito agora, já que está aberto. Pode estar falando, por exemplo, das vantagens e desvantagens dessa família aqui. Ó. Principais vantagens: zero potencial de destruição da camada de ozônio, potencial de aquecimento global baixo, não é tóxico, comportamento similar aos fluidos frigoríficos HFCs, algumas misturas podem apresentar a classificação de segurança A1, a gente vai ver daqui a pouco que é a classificação A1, sendo não tóxicas nem inflamáveis. As misturas podem ser utilizadas para substituir, né, a família dos HFCs. Como desvantagem, ele não é tóxico, mas ele é levemente inflamável, fazendo parte da classificação 2L, tá? Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco sobre essa classificação. Quando utilizados em misturas, o custo é elevado, né, por enquanto, e como é novidade no mercado, ainda o custo dele ainda é elevado devido à baixa utilização, né, a baixa demanda ainda no mercado. Quando utilizados em misturas, podem possuir variação significativa de temperatura e evaporação e podem existir alteração da concentração da mistura em caso de vazamento, né, porque pelo fato de ser uma mistura, consequentemente aí um fluido vaza mais do que o outro. Tá, devido a pressões diferentes que eles são submetidos no interior do equipamento ou no interior de um cilindro, que causa a redução aí do desempenho. Tem que recolher fluido refrigerante, né, porque eu não posso liberar isso para a atmosfera, porque ele tem HFC na composição dele, química, e o HFC aí ele contribui, né, tem uma contribuição bem alta para o aquecimento global. Tá? Então tem que ser recolhido, não é igual um sistema amônio, não é igual um dióxido de enxofre, não é igual um gás carbônico, que é simplesmente, ou um hidrocarboneto, que você simplesmente pode liberar para a atmosfera, né, que não tem problemas ao meio ambiente. No máximo ao ser humano, né, mas ao meio ambiente não tem. Necessidade de recolher o fluido. Produtos de combustão dos HFOs são tóxicos, né, os produtos da combustão dos HFO. Como assim produto da combustão? É que se você direcionar uma chama para o fluido refrigerante, esses produtos da combustão eles são tóxicos. Na verdade, não só o HFO, tá? Tanto o HFC como os HCFCs, todos eles, se você direciona a chama, né, o produto dele vira tóxico, tá? E gera problemas se você tiver um ambiente confinado, acaba gerando problemas de asfixia. Mas daí, como tem 21 páginas falando sobre HFO, tá? É importante dar uma lida, conhecer um pouco desse fluido, apesar dele ainda ser novidade no mercado. Provavelmente ele vai ganhar mais força aí daqui uns 5 ou 10 anos. No mínimo 5, acho que no máximo 10 anos tem bastante força para ganhar no mercado ainda aí, né? Principalmente por ser o principal substituto de todas essas famílias de fluidos refrigerantes, tá? Principal substituto, principalmente da família atual, que são os HFCs. E a denominação dos fluidos refrigerantes é iniciada pela letra R, mais uma numeração que identifica a composição química, que essa designação é dada pela ASHRAE, tá faltando um H aqui, tá? ASHRAE 34, que é o número de designação e classificação de segurança dos refrigerantes. A numeração dos hidrocarbonetos halogenados segue a seguinte regra: os fluidos derivados da série R00 são derivados de metano, os fluidos da família R100 são derivados de etano e R200 de propano, R300 derivado de butano. Os fluidos da série R400, né, 401, 402, 3, 410, 407, todos que você verem fluido da série 400. Está identificando as misturas não azeotrópicas. R500 está identificando as misturas azeotrópicas. E os fluidos da série R600 identifica os compostos orgânicos. Tá? Deixa eu ver se aí fala assim, tá aqui das misturas, o que é. A nível de
curiosidade, eu deixei também um artigo aqui, um material sobre, se você quiser entender um pouco mais da designação desses fluidos, aqui o capítulo 7. Posso até renomear logo aqui, designação de fluidos. Tá? Numeração dos carbonetos, mais a numeração dos fluidos. Não queria escrever, mas... Designação de fluidos refrigerantes. Aí. Então, abrindo aí esse arquivo, é uma aula, na verdade, professor Mário Henrique, acho que é da Unicinos, né? É um PDF de uma aula dele que fala sobre fluidos refrigerantes, e aqui ele explica sobre a designação, né? Como você vai, como é que é feita a designação do fluido refrigerante. Lembrando mais uma vez que isso aqui é apenas curiosidade, está aqui ó, na página 10, designação numérica, né? Como é que é feita aí a designação numérica de um fluido refrigerante. O primeiro dígito da direita é o número de átomos de flúor no composto, né? Segue essas três regras, né? Para poder você conseguir fazer a designação numérica dos fluidos. O segundo dígito, direita para esquerda, é o número de átomos de hidrogênio adicionado de 1, ou seja, você vai pegar, colocar um número e depois somar com mais 1. O terceiro dígito é o número de átomos de carbono subtraindo de 1. Vai pegar o número também e subtrair 1 de 1. Como assim? Então vamos dar aqui o exemplo. Por exemplo, refrigerante cloro de flúor metano. Refrigerante cloro de flúor metano. Ou seja, que é o R22, né? A designação numérica dele. Mas qual é o nome químico dele? É cloro de flúor metano. Qual é a fórmula química dele aqui, né? É CHClF2. Então, ó, possui 2 átomos de flúor, que é o primeiro passo aqui. Ó. O primeiro dígito da direita é o número de átomos de flúor. Tá aqui, ó, o primeiro dígito da direita. Ó, direita vindo para a esquerda. Direita vindo para a esquerda. Aí você tem que ver o número de átomos de flúor. Tem quantos átomos de flúor? Tem 2. Tá aqui o 2. Tem 2 átomos de flúor. Então, o A que está dizendo aqui, ó, o A é igual a 2. Tá? Um átomo de hidrogênio. Aí você vai pegar e procurar aqui, ó, quantos átomos de hidrogênio tem o H. O H representa o hidrogênio, né? Então eu tenho um átomo só de hidrogênio. Tá? Como eu tenho só um átomo de hidrogênio, o que eu tenho que fazer agora? É o número de átomos de hidrogênio adicionado de 1. Então você tem um átomo, tá aqui ele, com mais um. No caso aqui é 2. Né? Então eu já tenho 2 e 2. E o terceiro é o número de átomos de carbono subtraído de 1. Então você vai ver quanto de carbono tem na composição. Carbono na composição aqui, ó, o C. Aqui é Cl. Cl é cloro. Tá? O cloro não entra na designação. O que entra é o flúor, o hidrogênio e o carbono. Quantas moléculas de carbono eu tenho? Eu tenho só uma, né? Tá aqui, ó, só uma molécula de carbono. Tá? Aí o que você tem que fazer? É o número de átomos subtraído de 1. Então é 1 menos 1 é igual a 0. Que ficaria, né? Ficaria assim, ó. Ficaria 0,22. Mas só que esse 0 ele não serve de nada, né? Fica assim, ó, R022, que o 0 representa que, esse número de carbono aqui que ele mandou subtrair por 1 e ficou 0, né? Aqui, ó, 2, que é o flúor, o 2, que é o carbono, e o 0, o 2, que é o hidrogênio, e o 0 aqui, que é o carbono. Só que esse 0 não vale de nada, né? Então, simplesmente ele apaga e fica só R22. Tá? E assim é designado aí os fluidos refrigerantes. É que ele mostra a designação numérica para o R22, se quiser fazer para o R134 é a mesma coisa. Aí a designação numérica de vários fluidos refrigerantes. Tá? Aqui também tem... deixa eu ver se é isso. Fórmula química NH3. Ó. Como é que faz a fórmula química NH3? NH3 é amônia, né? Então como é que a amônia recebe a numeração dela? Que no caso aqui, ó, a amônia é o R717, tá? E o dióxido de carbono é o R744. Como é que recebe essa designação? É a mesma coisa. Aqui ele explica os compostos inorgânicos. Aqui explica dos compostos dos hidrocarbonetos, né? Que é o R290. O R290 é o propano. Tá? Ele explica também como é que faz aí para chegar ao R290 e também explica para como chegar nas misturas não azeotrópicas. Não, as misturas azeotrópicas e
depois era para ter aqui das não azeotrópicas. Deixa eu ver se ele colocou, tá aqui, ó, R400, tá? Então ele mostra também. Então fica, como eu falei, a nível de curiosidade, caso você queira saber como é que é receber essa designação. Então tem aí na pasta, né, coloquei aqui para vocês, designação de fluidos refrigerantes, né, para fazer uma leitura também, caso queira saber como é feita essa designação do fluido, de acordo com a numeração que eles vão estar recebendo. Então aqui a classificação. Primários são os que apresentam mudança de fase na troca térmica, sendo empregados como resfriados, dores imediatas nas substâncias resfriadas, né? Então a gente tem aí como os fluidos primários os hidrocarbonetos halogenados, os hidrocarbonetos puros, compostos inorgânicos, misturas azeotrópicas e misturas não azeotrópicas. O que são os hidrocarbonetos aí? Qual é a descrição deles? São compostos orgânicos obtidos pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio e um hidrocarboneto por um átomo de halogênio. O que são os halogênios? O flúor ou o cloro. Tá? Ou ele adiciona flúor na composição química ou ele adiciona o cloro. Tá? Os hidrocarbonetos puros são da mesma família dos hidrocarbonetos halogenados, aplicados especialmente em indústrias petroquímicas, né? Que é o butano, propano, tá? Metano, etano, tá? Todos os gases inflamáveis. Os hidrocarbonetos aí halogenados, no caso aí, são os fluidos refrigerantes das famílias CF6, HCF6, tá? E HFC. Compostos inorgânicos são os fluidos inorgânicos, aquele que possui o número 700, mais a indicação da sua massa molecular. Aplicação na área de refrigeração industrial. Foi como a gente vendo agora, né? Naquele PDF da designação dos fluidos, que é o dióxido de carbono, tá? Que é o R744, né? Se não me engano. E a amônia, que é o R717. Tá? Então, são exemplos aí de compostos inorgânicos. Misturas azeotrópicas. Uma mistura azeotrópica é um fluido puro. Então qualquer fluido puro é chamado de mistura azeotrópica, em nenhuma porcentagem de qualquer dos seus componentes químicos, para que não haja desequilíbrio. É um fluido puro, apesar de ser constituído por duas ou mais substâncias diferentes. Não podem ser separados em nenhuma porcentagem de qualquer um de seus componentes químicos, para que não haja desequilíbrio na composição do fluido refrigerante. Então, mistura azeotrópica a gente tem aí, por exemplo, a água, né, uma mistura azeotrópica. Por que a água? A água porque ela é composta aí de H2O, né? Aqui, ó, H2O. Ou seja, duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Então, isso faz compor aí a água. Então, é uma mistura azeotrópica. Tá? A água é um fluido refrigerante também, tá? Só que ela é um fluido refrigerante secundário, que a gente vai já ver aqui embaixo. Tá? A gente tem também aí o próprio R22, R134 e assim por diante, tá? Que são misturas que são, não é mais de uma composto, né, químico, mas só que eles não podem ser separados, nenhuma porcentagem, né? Porque senão gera um desequilíbrio e basicamente eu não tenho aí um fluido refrigerante ideal, tá? Agora. Aí. Misturas não azeotrópicas. Uma mistura não azeotrópica tem um comportamento característico de uma mistura binária, onde condensam a pressão constante, variando a sua temperatura, ou seja, a concentração de vapor e líquido é diferente da concentração original da mistura. O que isso quer dizer? Que uma mistura não azeotrópica, ela tem um comportamento característico binário. O que isso quer dizer? Que ela se condensa, tá? Ela se condensa, ela se evapora, entretanto, ela varia a sua temperatura no momento que ela está se condensando e no momento que ela está se evaporando. Tá? Ela não tem aquele gráfico que a gente viu que é constante, né? Aqui, ó, calor sensível, né? Aí calor latente reto aqui, ó. Aí depois, calor sensível de novo. Ou seja, as substâncias que são azeotrópicas, tem características azeotrópicas, elas vão ter aqui a mudança de fase nesse ponto aqui, ó, uma linha reta, tá? Não está bem reto aqui a linha, mas enfim.
ou seja, ela passa de uma forma aqui no caso líquida para gasosa, ou de gasosa para líquida, a uma pressão e uma temperatura aqui constante. Já as misturas não azeotrópicas, essa linha aqui ela já não vai mais ser constante. Como eu tenho uma mistura, ou seja, 2 fluidos, 3 fluidos, ou seja, mais de um fluido na composição, enquanto uma vai se evaporar ou se condensar numa determinada temperatura, a outra substância também vai ter um outro comportamento. Uma substância vai ter esse comportamento de temperatura e a outra substância vai ter esse comportamento de temperatura, ou seja, não vai estar na mesma linha de temperatura. Tá? Vão estar em temperaturas diferentes. Então, uma vai se condensar mais rápido que a outra, ou vai se evaporar mais rápido que a outra, a substância. Tá? Então, toda vez que a gente tiver condições de que um fluido refrigerante, uma substância se evapora ou se condensa mais rápido do que a outra, a gente diz que isso é uma mistura não azeotrópica, ou seja, eles se evaporam ou se condensam em temperaturas diferentes. Tá? Não é a mesma temperatura, ela não é constante. Isso é chamado de mistura não azeotrópica. E os fluidos secundários? São líquidos utilizados para trocar energia térmica a baixa temperatura de um lugar para outro, conhecido como salmouras e anticongelantes, sistema que o sistema de troca utiliza duas substâncias que formam combinação de refrigerantes. São aqueles que apresentam mudança de fase, que não apresentam mudança de fase, durante a troca térmica, sendo empregados em sistema de refrigeração por compressão a vapor, como intermediador para refrigerar locais de longa distância entre a unidade interna e externa. Como exemplo, temos a água, né, no sistema Chilles. Então, aí é o exemplo que a gente tem dos sistemas de secundários, tá? A água. Aqui a gente tem uma descrição dos tipos de refrigerante, que temos vários fluidos refrigerantes diferentes aqui, o R22, C51B, 134, onde que ele é utilizado, né, e se ele substitui algum fluido refrigerante. Tá? Tem uma outra tabela um pouquinho melhor do que essa daqui, tá? Que a gente vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, quando a gente for falar de retrofit. Tá? Quando eu vou falar aqui daqui a pouco de retrofit, entender primeiro o que é retrofit, que já é o próximo assunto, né? Então, o que é retrofit e o que são os fluidos alternativos. Aqui, para falar sobre retrofit, eu vou fazer um outro vídeo, tá? Então, a gente vai fazer aqui um outro vídeo só para falar agora de retrofit.